no ar o Saúde em Foco. Aqui você acompanha dicas para ter mais qualidade de vida e esclarecer dúvidas sobre diferentes assuntos relacionados à área de saúde, sempre com a participação dos profissionais do Centro Universitário Franciscano. O primeiro assunto do programa de hoje é hidratação. Você conhece os benefícios da água para o bom funcionamento do organismo? Confira na Dica de Saúde. A água, ela é um solvente. Como tal, ela é necessária ao meu organismo. Se nós formos pensar do que o homem é composto, ele tem dentro de si uma 60, 65 até 70% de líquido corporal. Para tanto, eu preciso dar ao homem daquilo que ele tem a sua maior parte. Então a água ela serve como transportadora, como excretora, como eliminadora de toxina, como transportadora de nutriente. E a hidratação está em todos esses aspectos. Então, no meio, para eu ter um nutriente, para que esse nutriente seja melhor absorvido, eu preciso estar hidratada. Porque essa água, como ela vai ajudar no transporte de nutriente, ela é importante para isso. Parece que a água é só para matar a sede. Aliás, jamais deveríamos sentir sede. Temos que tomar água porque precisamos tomar água. Não tomar água porque está determinado que é 2 litros, 1 litro. Cada pessoa tem uma necessidade específica. E a quantidade de água ela se torna mais necessária dependendo da temperatura, dependendo do exercício físico que eu faço. E até no inverno, nós não estamos no inverno, mas até no inverno a água é importante porque eu elimino líquidos também no inverno pela própria respiração. Então a água é vital. 340 municípios brasileiros estão em situação de risco de surto de dengue e outros 877 estão em situação de alerta para novas infecções. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Saúde e mostram que até o dia 7 de março deste ano houve um aumento de 162% em relação ao mesmo período de 2014. Por isso, a palavra de ordem é prevenção. No Questão Saúde de hoje, você confere como evitar a contaminação, além de esclarecer dúvidas sobre a doença. No Questão Saúde de hoje, nós recebemos a professora Elisa Stefanon, do curso de farmácia aqui da Unip, e nós vamos esclarecer algumas questões a respeito da dengue. A dengue é uma doença viral transmitida principalmente pelo mosquito Aedes aegypti e o Aedes albopictus, mas o Aedes aegypti é o mais comum, é transmitida através da picada do mosquito. O diagnóstico dessa doença ele é feito através de exames laboratoriais, né? Quando é colhido sangue do indivíduo e também através do quadro clínico que o médico vai verificar. Depois vai para a confirmação se é ou não mesmo. Na dengue comum, o indivíduo apresenta dores no corpo, dores no olho. Ao movimentar o olho, a dor se intensifica, cansaço, febre muito alta, sede, dores em todo o corpo. Sempre que a pessoa ter essa febre elevada e sentir essas dores no corpo, ela, se for gripe, como eu disse, vai ter a parte da coriza, problemas respiratórios como tosse, geralmente, e com a dengue não. A diferença básica da gripe é a parte respiratória mesmo. A gente tem 2 tipos de dengue, a dengue comum e a dengue hemorrágica. Na dengue, como o indivíduo não tem como saber, o paciente não tem como saber qual das dengues ele está até um período, né? E também, se ele ingerir alguma medicação, pode piorar o quadro dele sem ser uma medicação prescrita pelo médico.
No caso da dengue hemorrágica, se ele ingerir, por exemplo, derivados dos salicilatos, que é o ácido acetilsalicílico, como a gente conhece a aspirina, vai agravar o quadro clínico dele, vai agravar. Ele pode ter hemorragia. O inseticida mata o mosquito da dengue? O inseticida, ele mata o mosquito da dengue, inclusive dá para passar repelente para que o mosquito não ataque, né? E esse mosquito, ele pica tanto de dia como à noite. Geralmente o indivíduo não sente dor nem coceira como o mosquito comum. Isso também é um diferencial. A dengue é contagiosa? Ela não é contagiosa, ela é uma doença viral, no qual o mosquito pica um indivíduo contaminado, aí vai ficar um período de incubação no indivíduo, né? Depois desse período de incubação, ele vai, ao picar outra pessoa, vai transmitir. Então, contato humano, como suor, saliva, abraço, aperto de mão, não pega. O contato é exclusivamente através do mosquito. Existe medicação para tratar os sintomas após o indivíduo estar com o quadro clínico da doença dengue. Não existe uma medicação preventiva, não tem vacina. O que tem-se é prevenir para não adquirir a doença. Não, nem todo mosquito. Ele só vai ser o transmissor no momento que ele picar um indivíduo que esteja com o vírus, né, que esteja contaminado, que já foi contaminado. Aí o mosquito pica esse indivíduo e o mosquito fica sendo o transmissor até o fim da vida dele. A prevenção da dengue se dá através principalmente da consciência, né, de não deixar águas paradas em pneus, em potes onde a gente coloca para deixar água para o cachorro, por exemplo. Né? Sempre lavar bem esses potes, porque às vezes as pessoas colocam a água ali e esquecem, então lavar bem esse pote. Também as calhas da casa, onde ficam as folhas, porque o mosquito infectado, ele pode colocar seus ovos e mesmo que não tenha um período sem chuva, esses ovos eles ficam um bom tempo na natureza. Aí quando chover novamente, essas larvas vão eclodir. Você sabia que a depressão é uma das doenças que mais afeta a saúde dos brasileiros? Segundo dados do IBGE, o Rio Grande do Sul é o estado que concentra mais casos. 13,2% das pessoas com 18 anos ou mais já receberam o diagnóstico. Veja a seguir como hábitos simples podem colaborar para a prevenção e tratamento da doença. Existe uma questão interessante, porque nós vivemos na era da comunicação. Hoje a comunicação entre as pessoas é muito fácil, né? Hoje, internet, celular, nós temos várias formas de comunicação. E mesmo assim o que nós vamos observando é que o número de casos de depressão vem aumentando significativamente. E é importante diferenciar também que existe tristeza e depressão. Triste, nós ficamos, todos nós ficamos tristes, nós temos nossos momentos de tristeza. A depressão, ela é diferente, a depressão, ela acontece quando nós começa a influenciar significativamente o nosso rendimento, nós não conseguimos mais produzir, se prolonga por um tempo maior do que esperado para uma situação de tristeza. Uma das questões para como lidar com a depressão, como prevenir a depressão, seria realmente fazer aquilo que a gente gosta, procurar o sentido, o significado para as coisas que a gente está fazendo, ter um contato maior com a natureza, procurar os amigos, ter uma vida social, né, que seja realmente gratificante, enfim. Também atividades físicas também ajudam bastante e é importante também saber que a depressão tem tratamento, então se a pessoa tem alguma depressão
que começa a limitar, começa a dificultar o seu dia a dia, é importante que ela busque ajuda, que ela busque o tratamento. O número de pessoas com o diagnóstico de AIDS em Santa Maria aumentou. No próximo bloco, você confere mais informações sobre o levantamento divulgado no início do ano pelo Ministério da Saúde. Tem ainda uma entrevista sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. Voltamos já. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Estamos de volta com o programa Saúde em Foco. No início deste ano, o Ministério da Saúde divulgou o índice de portadores de HIV nos municípios brasileiros. Em Santa Maria, o resultado trouxe preocupação, já que a cidade ocupa a 10ª posição no ranking nacional. Para falar sobre este assunto e também trazer mais informações sobre as formas de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença, está aqui conosco a médica infectologista da Casa 13 de Maio, doutora Clarissa Guedes. Muito obrigada pela sua participação e seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada, eu que agradeço. Antes da gente começar a nossa discussão, gostaria de convidar a senhora e também o pessoal de casa para assistir uma reportagem, né, sobre este assunto e depois a gente continua então comentando. Vamos assistir. O Estado lidera o número de casos de AIDS no Brasil. A informação faz parte de um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde e mostra que a média nacional de detecção da doença supera 20 pessoas a cada 100 mil habitantes. No Rio Grande do Sul, este número duplica. E um dado alarmante veio para Santa Maria. A estimativa de pessoas portadoras do vírus na cidade ultrapassa a média estadual e é superior a 43 pessoas para cada 100 mil habitantes. Isso assim nos causou quase que uma sensação de pânico. Depois que a gente tomou conhecimento disso, né, então a gente vai trabalhar forte para tentar modificar e mudar essa situação epidemiológica de Santa Maria. Estruturar bem a atenção básica, que eu acho que é uma coisa muito importante também que pode modificar esse índice. Em Santa Maria, o diagnóstico de HIV pode ser feito de forma gratuita no Centro de Testagem e Aconselhamento Casa 13 de Maio. Conforme a enfermeira coordenadora, um levantamento realizado no ano de 2014 mostrou que a maior incidência de diagnósticos positivos foi entre os jovens na faixa etária dos 15 aos 25 anos. Este ano, só entre os dias 2 e 19 de janeiro, foram diagnosticados 5 novos casos de HIV. A procura de jovens universitários é muito grande, né? E aí está aí, né, a estatística mostrando desses jovens com diagnóstico soro positivo, mas eu acredito muito nessa questão de que as pessoas não estão usando 100% o preservativo. O diagnóstico é feito a partir de 2 procedimentos. O primeiro é chamado de teste rápido, no qual é feita uma coleta de sangue do dedo. Se o resultado for positivo, a pessoa realiza o segundo teste, que é o confirmatório. Eles vão chegando por ordem e vão sendo atendidos. É claro que tem um limite, porque existe um tempo, né, para a realização dessa testagem, um tempo para este acolhimento, aconselhamento, pré-teste, durante o teste é feito todas orientações e tirado dúvidas desse usuário e o pós-teste. Mas o trabalho vai além da detecção do HIV. Para as pessoas que recebem o resultado positivo, a Casa 13 de Maio se torna um ambiente de amparo, aconselhamento e tratamento da doença. Este homem é um dos pacientes atendidos na casa.
Aqui na casa da 13 de maio, ótimo. Ótimo para excelente. São as pessoas assim, sabe, fundamental no meu bem-estar hoje. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã ao meio-dia e da 1 às 6 horas da tarde. A casa fica na rua 13 de maio, número 35, no centro de Santa Maria. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3223 7038. Doutora, existe uma diferença entre ser portador do vírus HIV e de estar com AIDS. Gostaria que a senhora explicasse um pouquinho essa questão. Sim, existe. Então, assim, o que acontece? Depois da infecção propriamente dita, do contato com o vírus, passam-se cerca de 5 a 8 anos até que o paciente venha desenvolver sintomas ligados à infecção do HIV. Então, durante esse período, que varia de pessoa para pessoa, mas tem uma média estimada entre 5 a 8 anos, o paciente é apenas portador, ou seja, ele carrega o vírus, né, corre no sangue do paciente e ele é capaz de transmitir por relação sexual, não é o vírus, mas ele não apresenta sintomas. Depois desse período, ele vem normalmente a ter perda de peso, diarreia, sintomas ligados à imunodepressão propriamente dita, e aí a gente chama então que o paciente está desenvolvendo a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. Quando a pessoa começa a apresentar esses sintomas, qual que é a recomendação? Na verdade, a recomendação seria que todo adulto sexualmente ativo, né, fizesse esse teste como uma triagem sorológica nos seus exames de rotina, para que a gente pudesse detectar a infecção do HIV no início. Porque como todas as doenças, a maior parte das doenças na medicina, quando a gente detecta cedo e inicia logo o tratamento, o prognóstico é muito melhor, né? Mas enfim, se o paciente repara que vem perdendo peso sem fazer dieta, sem modificar, né, o tipo de alimentação, nos últimos 30 dias perdeu 10% do peso corporal, começa a ter diarreias com muita frequência, cândida na boca, que é o sapinho, né? Então, sintomas assim, infecção urinária de repetição, broncopneumonia de repetição, principalmente o adulto jovem que antes era imunocompetente, né? Esse paciente deve procurar uma unidade de saúde e realmente fazer esse teste para, né, excluir ou a gente, né, acabar fazendo esse diagnóstico para iniciar tão logo seja possível o tratamento. Muito se fala a respeito da transmissão do vírus através da relação sexual, mas existem outras formas de contágio também? Existe. Normalmente, assim, o que a gente vê crescer realmente é a transmissão sexual e é heterossexual. Antigamente era uma doença muito ligada à homossexualidade, à drogadição, né? Então existiam os chamados grupos de risco, que eram os pacientes usuários de droga, profissionais do sexo, mas hoje não se vê mais isso. O comportamento de risco é praticamente o não uso do preservativo. Então a gente vê essa estatística bastante, né, entristecedora, na verdade, de Santa Maria. Isso está muito ligado ao não uso da camisinha, né? Então a principal forma de transmissão é por via sexual e heterossexual, né? E, claro, da mãe para o feto durante a gestação ainda quando a gestante não faz o tratamento correto, não usa medicação durante a gestação, é uma forma possível de transmissão. O compartilhamento, né, de materiais pérfuro-cortantes, o usuário da droga não só injetável, porque hoje está em desuso, mas o próprio uso do crack, né? Então os pacientes compartilham assim aqueles materiais pérfuro-cortantes, a própria caneta que acabam usando a cocaína inalada. Então são materiais que são assim passíveis de sangramento e no seu compartilhamento podem carrear o vírus e possibilitar a transmissão do vírus. Nós vimos ali a respeito do índice aqui em Santa Maria que está elevado. O que a senhora acredita que se deve a esse índice? Então, até eu escutei, na verdade, uma entrevista esses tempos do professor Alexandre, que é um médico muito querido, né, lá da Universidade Federal, falando que essa cidade nossa é uma cidade que recebe, que acolhe pessoas, né, de vários lugares do estado e do país. Então o fluxo de gente em Santa Maria é um fluxo bastante elevado em função da universidade, das faculdades que a gente tem aqui e a população jovem também. A gente tem muito jovem que vem, que vai, né? E a transmissão hoje em dia na pessoa, na juventude, realmente é, né, a faixa etária onde a gente mais vê crescer.
Então, provavelmente esteja ligado a isso, esse fluxo grande, né, de pessoas jovens e o não uso da camisinha. Como que é o tratamento da AIDS? Então, lá nos anos 80, a gente chamava o tratamento o coquetel antiviral, né? Então, às vezes o paciente senta na minha frente e pergunta, doutora, quando que eu vou usar o coquetel? Eu vou dizer, o coquetel tu não vai usar, porque não existe mais essa coisa de usar 8, 10 comprimidos ao dia, porque antigamente se chamava assim em função do grande número de comprimidos, né? Mas nesses 30 anos de caminhada aí, a gente tem uma evolução surpreendente do tratamento. Cada ano a gente tem droga nova sendo lançada e são tratamentos potentes, eficazes. Para início hoje de terapia, a gente pode iniciar tratamento com um comprimido ao dia só. Então eu falo para o meu paciente, qual é a doença crônica que hoje em dia a gente consegue tratar com um comprimido só, né? Talvez dislipidemia, mas assim, hipertensão, diabetes, que são doenças crônicas de difícil manejo, às vezes a gente precisa de medicação injetável, 3, 4 ou 5 comprimidos ao dia para controlar, e a infecção do HIV hoje a gente trata com um comprimido à noite. Esse é o tratamento padrão e usado no mundo inteiro hoje em dia. Essa medicação, ela tem efeitos colaterais? Tem, né? Infelizmente, como todos os remédios, né, alguns efeitos a gente observa. São efeitos, esse tratamento em específico que eu estou te falando, que é um comprimido ao dia, ele pode dar alterações do sono, insônia, pesadelo, na pós-tomada no outro dia, às vezes o paciente se sente muito cansado, sonolento, pode ter náusea, vômito, tem equivalentes de medicação, outros tipos de classes de remédios que dão bastante diarreia, náusea, mas isso tende a ser um período de adaptação do organismo, até que o paciente se adapte àquelas drogas, né, aquele tratamento. Normalmente isso demora 2, 3, até 4 semanas, até que o paciente venha a observar que os sintomas diminuem e provavelmente, né, a maior parte dos pacientes a gente vê desaparecer. Quem não tolera, a gente tem outras opções para troca, né. Qual que é a importância do apoio da família, né, para as pessoas que estão passando por esse momento, que estão fazendo o tratamento? Na verdade, o apoio familiar e assim dos amigos, né, das pessoas que convivem com o paciente é muito importante, porque a AIDS é ligada principalmente a uma ideia preconceituosa, né, antiga que a gente tem. Na verdade, que é o que o leigo tem, de que o contato físico, o abraço, né, o trocar ali da cuia, a roda de chimarrão, coisas do imaginário popular, assim, que poderiam estar ligadas à transmissão do HIV. Então, o preconceito ainda hoje, depois de 30 anos, né, que a gente vem estudando e vendo se modificar o curso natural da doença, o tratamento, o preconceito ainda é muito forte. Então, o apoio familiar das pessoas queridas, das pessoas em que a pessoa confia, é muito importante para aquela pessoa, principalmente no início, quando começa a usar o tratamento, começa a sentir esses efeitos colaterais, tenha um apoio, né, para continuar a insistir no tratamento, aderir à medicação e viver com saúde, que é o que a gente observa, felizmente, na maior parte dos pacientes que a gente trata, né? A senhora que atua aqui em Santa Maria, na Casa 13 de Maio, como que é a permanência desses pacientes no tratamento? A gente observa até em literatura que a adesão ao tratamento é uma coisa que gira em torno de 50%, 60%, às vezes nos melhores, né, locais, assim, onde a gente tem um acolhimento, uma equipe multidisciplinar, né? Mas, assim, felizmente que eu venho acompanhando os pacientes que a gente tem na Casa 13, provavelmente em função de toda essa equipe, né, ali lutando junto, né, e aí somos ali psicólogo, assistente social, tem o próprio pessoal da secretaria que é muito engajado, né? Tem a busca ativa dos pacientes que não retornam para as consultas e o aconselhamento da enfermagem. A gente tem uma equipe muito engajada, eu sou muito feliz de trabalhar ali, né? E então ali a gente tem uma adesão bastante interessante, assim, uma boa adesão, realmente. Eu tenho poucos e pequenos problemas, assim, né, de segmento de terapia, de dificuldade, assim, de desistência, né? Felizmente, a maior parte dos nossos pacientes aderem bem e vivem bem, felizmente.
Doutora, eu gostaria de agradecer a sua participação, também as informações. Certo, eu que te agradeço. Tá certo, o programa Saúde em Foco fica por aqui. Lembrando que se você quiser acompanhar ou rever a nossa programação, basta acessar o YouTube no canal Unifra Online. Nos vemos na próxima semana. Até lá!